quero convidar vocês para a gente visitar uma casinha. Uma casinha pequena, simples. Lá em Anatote, tinha uma casinha lá. Tinha um rapaz solteiro. E lá nessa casinha as más notícias também chegavam. Como chegam más notícias em qualquer lugar. E mais rapidamente do que as boas notícias, não é verdade? E como chegam as más notícias. E nessa casinha lá em Anatote, chegou uma notícia de que Manassés, o louco rei, estava sacrificando criancinhas, como desculpa de que estaria adorando, fazendo sacrifícios. O rei Manassés tornou a adoração em um verdadeiro fiasco. Isso é muito triste. Essas notícias chegaram lá. E Deus precisava de alguém. Assim como Ele precisa de você, que está aqui hoje à noite. Você que cantou, você que tocou, todos nós, vocês que cuidam dessa recepção tão maravilhosamente bem. Você que está aqui acabou de contribuir hoje à noite, que coisa esplêndida. Os desígnios de Deus nos alcançam e fazemos parte de um exército de transformação. Cada um de nós. E precisamos nos deixar impactar por esse chamado, pela presença de Deus, por Jesus. Vocês sabem que eu sou músico. E, na verdade, o que abriu as portas para que eu começasse a trabalhar no ministério, quando eu tinha 18 anos, para 19, tinha vindo do seminário, trabalhava na roça, foi a música. O pastor, lá em Rio do Sul, Tonas Cardoso. Eu tinha voltado do seminário e me formado em Pindamonhangaba com tanto sacrifício. E quando cheguei em casa, minha mãe ficou muito triste, porque o que você vai fazer agora? Se formou num seminário, você não virou pastor. Ninguém vira pastor, né? E agora? Meu filho, não quero você na roça, vá lá procurar um trabalho num banco, numa farmácia do Gembala. Tem um farmacêutico famoso lá. Eu disse, não, mãe, eu vou lá na igreja, em Rio do Sul. E foi. O pastor não estava lá, mas alguém disse, está aqui o telefone, fale. E eu disse, pastor, eu quero trabalhar para o Senhor. E ele perguntou, sabe música? Eu disse, sei. Estudei 3 anos regência, harmonia, teoria musical, escrevo partitura, leio partitura. Ele disse, então começa segunda-feira. Aí virei maestro da banda, do coral, do grupo de jovens. Então, a música é uma coisa muito interessante. Eu descobri que o cérebro do músico, ele fervilha quando ele pega o instrumento para tocar, sim ou não? O cérebro do músico, sim ou não? Ele quando vê um instrumento, quando ele vai tocar, eu quando vejo uma palheta, quando vejo encordoamento para a guitarra, a minha mente fervilha. Eu quero fazer música. Isso é provado pela medicina. Há uma coisinha ali
E eu fiquei pensando, o que a palavra de Deus, o que Jesus representa para mim? O que os desafios tão grandes que se apresentam diante de mim representam? O que o vir à casa de Deus e estar aqui, o que isso representa para mim? A oportunidade que Deus me concede de estar aqui com vocês e vocês aqui hoje à noite, estamos vivos. O que isso representa? O que será que isso nos diz? Será que mexe com o nosso coração, com a nossa alma? Lá em Anatote, naquela casinha, Deus falou com o rapaz. É interessante que Anatote significa orações respondidas. Anatote era um lugar que ficava fora do centro, ficava distante do centro, ficava longe de Jerusalém, estava lá no interior. Mas lá em Anatote, Deus fala. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, e deixe aberta em Jeremias. Vamos viajar um pouquinho. Deus falou muito comigo através do livro de Jeremias nesses últimos meses. Então a gente vai para o verso 4 do capítulo 1 de Jeremias, porque o moço lá em Anatote, na casinha de Anatote, é Jeremias. Eu acho incrível porque em meio a tantas notícias más, em meio ao noticiário que apresentou o possível assassinato de Isaías, o grande profeta, porque tudo indica que Isaías foi cerrado ao meio por Manassés. Olha, Manassés, um rei que conhecia a verdade, um rei que tinha tudo para fazer grandes coisas, mas porque Isaías vivia a verdade, pregava a verdade, Manassés diz: nós vamos caçar Isaías. E tudo indica que ele foi mesmo cerrado ao meio, porque Hebreus capítulo 11, se você for olhar, você vai encontrar coisas que mostram isso mesmo. Hebreus 11 é o capítulo da fé, e lá expressa os profetas na galeria dos heróis da fé, profetas que foram cerrados ao meio. Diz a história que Manassés chegou com seus soldados, Isaías fugindo. Isaías esconde-se dentro de um cedro oco. Infelizmente a túnica de Isaías ficou aparecendo. E Manassés ordena que cerrem o tronco. E assim exterminem Isaías. Como disse, a única referência que temos na palavra para falar sobre isso é Hebreus 11, que nos apresenta um grande herói que foi cerrado ao meio, e possivelmente foi Isaías. Essa notícia chegou na casinha de Anatote. Vocês lembram o que significa Anatote? Orações respondidas. Enquanto Jerusalém não orava mais, enquanto Jerusalém se perdia, Anatote fazia vigílias. Anatote orava à noite depois dos cultos. Anatote buscava a presença do Senhor. Posso dizer isso com certeza, baseado no significado desse nome. E baseado também nesse acontecimento da visita do próprio Deus, que desceu na casinha de Anatote. Deus tem descido na sua casa? Deus tem descido. Que reflexão maravilhosa, né, gente?
Que reflexão. E quando ele desce, coisas incríveis acontecem. Fundamento perfeito acontece exatamente com isso. E a minha mensagem de hoje à noite é esta: fundamento perfeito para um glorioso propósito. E é isso que este culto está nos direcionando hoje à noite. Porque o Mário veio aqui e puf, falou tudo. Não precisava nem pregar mais nada. Já podia logo encerrar. Mas nada é por acaso. Quando eu recebi ontem a ligação do pastor Sérgio, tão amavelmente me convidando, nada é por acaso. Então vamos correr logo para acabar logo esse culto. Mas é o seguinte, gente. Deus faz algo. E isso está na Bíblia, não é para encher páginas. Isso está na Bíblia porque era para ser lido hoje à noite na Avenida Getúlio Vargas. Isso está na Bíblia porque você, internauta, em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, era para você ouvir esta palavra hoje à noite, curta, rápida e objetiva. Deus quer descer na sua casa, mas Ele precisa ter espaço para descer lá. Nós precisamos deixar espaço para a ação de Deus. E este espaço para a ação de Deus não começou só com Jeremias. Começa com a mamãe dele, começa com o papai dele. Porque tudo tem um significado impecável. Ilquias, o nome do pai de Jeremias, significa o Senhor é a minha porção. Já viram? Gerações abençoadas. Pastor Sérgio orou aqui hoje à noite. Mencionou gerações, mencionou filhos, filhas, filhos dos filhos. Isso é completamente bíblico. Oh meu Deus. O pai de Jeremias, Ilquias, o Senhor é a minha porção. Nada é melhor, Senhor, que a tua presença, Senhor. Jeremias ouvia isso na casinha de Anatote. Eu gosto demais disso aqui. E tudo estava caminhando normal, a não ser as más notícias que chegavam. E diante desse cenário de Manassés, de Joaquim, reis, que na verdade perderam completamente o temor, Deus entrou na casinha de Anatote e chamou Jeremias. Jeremias. Tudo bem, mãe? O que foi, minha filha? Está me chamando? Pastor, mas não está assim na Bíblia. Gente, foi muito mais do que isso. E nem consigo expressar os detalhes dessa história. Foi muito mais. Jeremias. Pai, você está me chamando, pai? Não, meu filho. Jeremias. Ai. Será que é Deus? É interessante porque Jeremias já tinha uma intimidade com Deus. Isso aqui não foi por acaso. E veja, se isso está na Bíblia, é para você, é para mim. Essa intimidade é para nós. Jeremias. Sim, Senhor. Pode falar. Olha o verso 5. Jeremias. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Jeremias, antes de você nascer, eu te separei. Jeremias, antes de você nascer, eu já te designei como profeta às nações.
Você sabe por que isso está aqui, meu Deus do céu? Isto aqui está registrado na palavra. Porque você, mamãe, ou futura mamãe, que está me acompanhando aqui hoje à noite, eu não sei, talvez você esteja esperando um bebezinho. Fale com esse bebezinho. Você que está em casa também, né? Deve ter mulheres grávidas agora, alegres, ou talvez não. Talvez dizendo: que coisa mais fora de propósito essa minha gravidez. Que coisa mais estranha esta minha gravidez. Que fora de hora nessa pandemia. Nada é fora de hora. Nada. Creia. Há algo de extraordinário para acontecer. Mais ainda, está sendo preparado um fundamento perfeito. E esse fundamento perfeito gerará um glorioso propósito. Pegue essa palavra. Eu não vou conseguir repetir essas frases. Se foi. Pegue essa palavra. Fale com seu bebê, no ventre ou não. Fale. É muito bom a gente falar sobre isso. Interessante, né? Foi muito para o lado família aqui. E é assim. Incrível. Eu lembro que eu falava com uma Kimberly na barriguinha da Jane. E a Kimberly, quando nasceu lá nos Estados Unidos. Nós estávamos trabalhando lá, numa missão, traduzindo o encontro com a palavra, que hoje está por aí. Enfim, tanta coisa. Sozinhos, não tinha sogra para cuidar, para ajudar, não tinha mãe, não tinha ninguém. E eu tive que ajudar um pouquinho. Pode até olhar para a Jane que ela está dizendo, Eu falava com a Kimberly. E eu garanto que quando a Kimberly nasceu e ela começou a chorar, nascidinha, novinha, eu cheguei lá e eu falei com ela e ela parou de chorar. Sim ou não? Porque ela me conheceu. Eu ia lá na barriguinha da Jane e dizia, alô, Kimberly, teste, testando o som. 1, 2, 3, teste, teste. Você sabe, Deus prepara isso. Deus faz isto. Deus nos dá oportunidades para sermos abertos ao seu trabalhar. Não deixe passar as oportunidades, não deixe. O tempo voa, corre demais. Quando você vai ver, o teu filho já está se formando. Melhor ainda, ei papaizão aí, tua filha já vai estar namorando. Ui. Tua filha já está para casar. Passa correndo. Passa depressa demais. Bem-vindo à realidade. Deus nos dá oportunidades. E essas oportunidades são imperdíveis. O convite é para nos estruturarmos nesse fundamento perfeito que não se engana. Jeremias, eu quero você. Oh meu Deus, como? Cerraram Isaías no meio. Provavelmente Jeremias já conhecia também a história de Sofonias, um profeta negro. Sofonias foi um pouquinho contemporâneo de Jeremias. Também sofreu. O pai dele, que tinha vindo da Etiópia. Jeremias tinha ouvido tudo isso, e agora Deus estava dizendo, Jeremias, eu preciso de você, eu quero você. Não, Deus, eu não. Tem bastante gente aí. Tem bastante gente ali naquele bairro, lá longe tem gente. E Deus diz, não, eu quero você. Eu te escolhi. Sabe que isso aqui mostra propósito definido, desígnios de Deus. Não é predestinação, não. É oportunidade, porque Jeremias poderia ter dito não. Mas ele tinha crescido em uma casinha de Anatote, que tinha temor de Deus. E ele não conseguiu dizer não. Ele diz, soberano Senhor, eu não sei falar.
Eu sou muito mocinho, eu sou muito jovem. Ele tenta escapar, utilizando a juventude dele. Veja que coisa mais extraordinária. E Deus diz: não, 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 não. Não diga que és muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e você dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo de nada, eu estou com você. Essa é a palavra de Deus para você hoje à noite. Eu estou com você, não tenha medo. Eu estou com você. Sabe, Deus tem feito coisas grandes nesse negócio aí, nesse tempo que nós estamos vivendo, com empresários mesmo, que têm experimentado essa dificuldade. Uma empresa que fabrica máquinas, aqui em Santa Catarina tem muitas empresas que fabricam máquinas, né? Há um tempo atrás, esse querido irmão estava com dificuldades. Aí passei agora umas semanas atrás em frente à empresa dele, e o pátio estava cheio de máquinas, e os funcionários pintando. Eu vou parar e perguntar: o que é isso? Cheio. Fui lá, ele me recebeu. Sabe o que ele disse? Esse está sendo nosso ano. Estamos fazendo mais do que nunca. Os portos que antes buscavam grabs, guinchos, da Polônia, da Rússia, estão ligando para nós, para a gente fabricar. Sabe o que é isso, gente? É estar dentro dessa estrutura, essa firme estrutura que é Deus. Eu gosto de olhar para esta palavra, porque Jeremias, ele apresenta um problema, né? Já viram? A nossa tendência é essa. Logo a gente, não, Deus, mas é o seguinte, ó. Já viram? Ou não? Já viram? Faça isso. Não vai dar. Deus, o que eles vão falar, não vai dar. Então Jeremias apresenta para Deus uma bandeja com seus problemas, como desculpa, e Deus não aceita. Deus diz: não, eu estou com você, e isto basta, é só isso que você precisa. Oh, meu Deus, é demais tudo isso. Eu não sei, a gente poderia viajar um pouco entre essas experiências de Jeremias, porque ele vai recebendo uma profundidade de Deus. Nós vamos encontrando palavras que são perfeitas para nós. Só ouçam capítulo 10 de Jeremias e o verso 6. Não há absolutamente ninguém comparado a ti, Senhor. Tu és grande, ouça, e grande é o poder do teu nome. Quem está dizendo isso? Jeremias. Olha o entendimento daquele moço de Anatote. Quantos cultos domésticos dentro daquela casinha, que abriu a oportunidade para que ele criasse uma base, uma estrutura. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Que prova incontestável de que Deus é Deus, de que Deus desce até nós. Diz que Bertrand Russell Bertrand Russell, como queiram, grande filósofo, estava celebrando seus 90 anos. Vocês sabem que o Bertrand Russell era um ateu violentíssimo. Estava lá na festa de 90 anos e uma senhorinha chegou para Bertrand Russell e perguntou: ei, seu Bertrand, fazer uma perguntinha? Posso? Pode. O senhor é o ateu mais famoso do mundo.
E ele disse: mas o senhor também é o mais velho do mundo. Você acaba de fazer 90 anos. E se o senhor morrer, e se por acaso o senhor se encontra com Deus, e aí? O que é que o senhor vai falar para ele? E Bertrand Russell diz: eu vou dizer: Senhor, deste-me provas insuficientes da tua existência. Que pena que isso vem de um dos filósofos mais famosos do mundo. Que pobreza absoluta. Cai por terra tanta coisa que Bertrand Russell falou. É tão clara a existência do nosso Deus. O nosso mundo está louco por causa de uma pandemia causada... Não dá nem para mostrar, não tem como falar, não dá. Que bolinha é esta? Não dá para ver. Eu preciso de um telescópio digital, computadorizado, com as lentes mais poderosas, digitais, para enxergar esta bolinha. Meu Deus! Que coisa mais incrível. Eu vou viajando por Jeremias e vamos orar. As provas vêm? As provas vêm. Claro que vêm. As provas vêm. Pandemias surgem. Doenças, tristezas. Mas quando nós estamos com a nossa caminhada de fé estruturada no Senhor, a presença dEle nos é suficiente. Isaías foi jogado dentro do poço com lama. Jeremias atolou na lama. Jeremias atolou na lama dentro do poço. Vai morrer, Jeremias. Vocês lembram o que acontece? Deus levanta um etíope, Ebed-Meleque. Isso está capítulo 39, 40, leia em casa. Diz a Bíblia que o rei estava sentado numa cadeira de verão, acho que era de balanço. O Zedequias se balançando no palácio de verão, enquanto Jeremias estava dentro do poço, para morrer de fome atolado na lama. Mas um rapaz da Etiópia, pele negra, vê Zedequias se balançando. Ebed-Meleque chega perto do rei. Veja só a coragem. Rei, meu senhor, posso falar? Pode. Jeremias está no poço. Ele vai morrer. Está atolado na lama sem comida. O rei Zedequias diz: tirem Jeremias do poço. Deus levanta Ebed-Meleques na nossa existência. Deus tem tudo preparado para que você, a sua família, a sua empresa, para que sua vida seja reestruturada. Jeremias foi tão claro em suas profecias. Quando no final do ministério de Jeremias, ele é levado para o Egito. Foi levado para o Egito. Teve que ir junto com os rebeldes. Quando ele chega lá, ele cava um buraco em frente ao palácio de Faraó. Vocês já pensaram? Que corajoso Jeremias. Cava um buraco em frente ao palácio de Faraó e diz: vocês vão cair aqui dentro. Porque Nabucodonosor vai descer para o Egito, vai tomar tudo. Vocês já pensaram? Que coragem. O povo de Judá tinha se dispersado pela África. Estive na Etiópia e encontrei judeus etíopes. Milhares e milhares de judeus etíopes vivendo no norte da Etiópia,
que foram para o Egito, exatamente, junto com Jeremias. Vejam. Mas Jeremias disse: haverá restauração, não tema, voltarás, ó Jacó, voltarás um dia. Meu Deus. 23 de maio de 1991, muitos judeus etíopes voltaram para Israel em um dia. Sabiam? Mais de 14 mil judeus que tinham ficado na África desde Jeremias. Um Boeing 747 levou 1.200 judeus. Tiraram todos os assentos, porque eles tiveram que levar em um dia 14 mil judeus. Em um dia, Israel conseguiu fazer a maior operação já registrada na história. E quando esses judeus etíopes entravam e viam aquele avião enorme que eles nunca tinham visto, as ruas de Addis Ababa, eu estive lá, ficaram cheias nesse dia de 1991, com judeus que estavam indo para o aeroporto, nunca tinham visto um avião. E quando viram aqueles aviões da El Al de Israel, eles lembraram de Jeremias. Ele disse que nós voltaríamos. Eles lembraram de Oséias, quando Oséias diz: voltarão como pássaros que voam. Olha o pássaro que veio nos buscar. Restauração. É isso. Terminando. Deus mostrou tantas coisas para Jeremias. Uma delas que eu gosto muito são os 2 cestos de figos. Um cesto tinha figos gostosos, deliciosos, docinhos, e o outro eram figos que tinham passado da época. E Deus diz: vocês podem escolher em qual cesto vocês querem estar. O figo bonito, gostoso, ou o fruto ruim. Escolham. Deus coloca a escolha diante de nós. Eu quero uma estrutura na minha fé, na minha casa, na minha vida. Eu quero uma estrutura da casinha de Anatote. Eu quero. Deus tem isso para nós.